Certas lutas e atitudes precisam do silêncio para se concretizarem. Determinadas conquistas só são conquistadas com a junção do intelecto e do silêncio. Por isso, quer saber agora quais são as 5 coisas que os inteligentes fazem em silêncio? Então vamos ao que interessa. Repare nos erros dos outros, principalmente de pessoas mais velhas. Se você tem 18 a 25 anos e repara nos erros de quem tem 30 a 40, certamente chegará nessa fase avançada dos 30 anos com um preparo muito melhor do que a maioria, pois você pode até achar que é o diferentão e que nunca cometerá os mesmos erros da maioria, mas acredite, cada idade tem um aspecto. Cada fase da vida é diferente, e na hora que você chega nos 30 anos, por exemplo, perceberá que tudo é diferente de como era quando tinha 20. Portanto, para que sempre esteja à frente do seu tempo e se prepare com mais sabedoria a cada fase da vida, veja quais são os deslizes que os mais velhos cometem, principalmente os erros mais frequentes. Porque você não só irá adquirir uma maturidade avançada mais cedo, como também desenvolverá uma sabedoria com mais facilidade. Afinal, é como receber o spoiler de um filme. Se você aprende antes da hora, olhando para os erros dos mais velhos, ao chegar nessa fase da vida nada te surpreenderá, pois você já terá o conhecimento necessário para passar pelos novos obstáculos. Sendo assim, seja inteligente e observe não só os erros alheios, como principalmente os deslizes daqueles que estão na sua frente. Porque uma hora ou outra, você estará no mesmo lugar e na mesma situação que eles. Não se envolve com a modernidade. Se você reparar hoje com a falta de mão de obra qualificada, com a ausência de talento, com a falta de personalidade, muito do que é aplaudido não é absolutamente nada. Você vê pessoas que só repetem a mesma frase, não fazem mais nada, serem idolatradas e terem fãs, sei lá por quê. Você também vê indivíduos que nem sabem cantar, serem considerados cantores. E pior, profissionais no geral, com diploma e tudo, que não têm ideia de metade do que deve fazer para ser um profissional. Aliás, se eu fosse nomear essa era, eu a chamaria de a era inversa, onde o nada é tudo e o tudo se transformou em absolutamente nada. Querem até impor em nossa sociedade um mundo virtual e chamá-lo de realidade. E o que seria isso a não ser mais uma fantasia inútil? Enfim, quem é inteligente não adentra em nenhum tipo de influência moderna, pois o inteligente se agarra a uma personalidade, se agarra a um talento, respeita o profissionalismo. Basicamente, o sábio mesmo é aquele que hoje defende as virtudes que a maioria quer destruir. E, infelizmente, essa é uma luta silenciosa. Você faz em silêncio para ser um exemplo, não em busca de reconhecimento, mas para pelo menos se olhar no espelho e enxergar dignidade. Entende o que sente. Hoje as pessoas, de forma ingênua, compartilham aquilo que sentem achando que encontrarão a saída para os seus problemas. Às vezes até compartilham nas redes sociais mostrando para um desconhecido o que tanto a incomoda ou perturba. Mas convenhamos, quantas vezes você disse o que sentia para os outros e recebeu a solução exata? Quantas vezes mostrou as suas lágrimas e recebeu dos outros o conforto e a força necessária para finalmente se curar? Aposto que foram pouquíssimas as vezes, pois no fundo ninguém se importa para valer contigo. Podem te dar um abraço, falar as mesmas palavrinhas bonitas, mas ninguém realmente saberá como te levantar a não ser você mesmo. É você quem deve entender o que sente e por que sente aquilo. É você quem deve explorar o seu lado emocional e as suas perturbações para finalmente dominar esse lado mais obscuro e confuso que existe em ti. Pois caso não entenda o que passa dentro da sua mente, então quem entenderá de fato? Identifica os falsos e péssimas influências. Quem é de fato inteligente tem uma estratégia excelente que é a seguinte: ao escutar uma mentira, o inteligente não aponta para o mentiroso, nem mesmo o acusa de nada. Ele apenas escuta a mentira e deixa o mentiroso se enrolar cada vez mais na própria historinha. Basicamente, ele pega a manipulação do falso
e faz com que o falso se perca na própria manipulação. E por quê? Porque não vale a pena dizer que o mentiroso é mentiroso, nem mesmo falar que a pessoa má índole é má índole. Quando se trata desses indivíduos perversos e perturbados, a melhor estratégia não é alarmar, mas sim usar o ataque deles contra eles mesmos, ou seja, agir silenciosamente de uma forma em que o falso será enganado pela própria enganação. Afinal, é assim que você se impõe diante da má influência. Você identifica silenciosamente e faz com que eles provem o gosto amargo da derrota, com a sua paciência e inteligência, coisa que esses indivíduos não possuem. Observa os efeitos das suas próprias palavras. Cada palavra é uma sentença, cada frase um efeito. Aliás, o modo como você fala também ditará como a situação avançará. Logo, falar é um ato que abre ou fecha portas, que constrói ou destrói caminhos. E se você não tiver a experiência de conversar, provavelmente fechará mais portas do que abrirá. Por isso, quem é inteligente normalmente caracteriza as pessoas, e para cada característica sabe exatamente como conversar com a tal pessoa. Por exemplo, se for um indivíduo egocêntrico, talvez 1 ou 2 elogios facilite a conversa. Se estiver lidando com alguém impaciente, talvez seja melhor falar de forma mais prática, sem enrolar muito, e por aí vai. Ou seja, conforme você aprende a lidar com cada tipo de pessoa, adaptando a sua fala e a conversa no geral diante dos detalhes, mais o seu caminho social irá fluir. Portanto, repare nos efeitos das suas palavras. Analise o modo como você fala com cada pessoa que está no seu cotidiano constantemente, para aprender a falar com cada uma delas, tornando a relação melhor e construindo mais oportunidades do que perdendo. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.